1 Coríntios, iniciando hoje, você vai ver o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja de Corinto. Corinto era um local onde Deus tinha, através do seu servo, feito crescer uma igreja que, por vezes, trouxe alguns problemas, como toda igreja. Já viu que igreja e família são duas instituições criadas por Deus, mas que têm muitos problemas? Pois bem, essa igreja de Corinto, você vai ver, viu? Você vai ver, você vai se espantar com o que a gente vai encontrar na igreja de Corinto. E diga-se de passagem que essa igreja era a igreja dos dons espirituais. O povo aqui era fogo puro. Mas do mesmo jeito que tinha fogo e dons espirituais, tinha pecados, inclusive pecados de imoralidade no meio do povo, coisa assim absurda, que Paulo chega a dizer, peraí, os irmãos aqui de Corinto, irmãos, vocês são crentes ou não? A gente não vê esse tipo de coisa nem na vida do povo do mundo. E vocês estão aceitando isso aqui dentro da igreja, você vai ver, viu? É muito interessante a leitura e o estudo bíblico, então faça um esforço para você não perder nenhum encontro. Nós estamos no 21º encontro, só Deus mesmo, viu? Para lhe sustentar aí. Quem está com sono, vai lavar o rosto aí na água gelada, toma um banho gelado aí que funciona as coisas. Vamos lá. Deixa para tomar depois o banho, né? Senão vai perder aqui o encontro. Deixa para as próximas, você faz isso. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Saudações e ação de graças. Ele diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aos irmãos e o irmão Sóstenes. Olha aqui tem algo importante. Paulo, ele é chamado apóstolo, como se fosse vamos dizer assim, um apóstolo pela misericórdia de Deus, porque apóstolos são aqueles 12 que andaram e viram Jesus. Paulo se intitula apóstolo porque ele viu Jesus numa visão espiritual, no caminho de Damasco, ele vê a imagem de Jesus. Jesus se apresenta para ele e diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, a partir daí, Paulo, ele se intitula e muitos respeitam Paulo como apóstolo, mas apóstolos foram aqueles que viram e andaram com Jesus, tá certo? Aí diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui, saudando, dando as primeiras palavras de gratidão a Deus pela vida da igreja de Corinto e dizendo que a igreja de Corinto reconhecia, melhor dizendo, que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Vamos lembrar que dom é algo dado por Deus. Dom é diferente de talento, né? Só a título de conhecimento.
Talento você nasce com ele e você desenvolve. É algo nato. Eu tenho um talento para fazer isso. Por exemplo, não é o caso, mas eu tenho um talento para cantar. Eu nasci assim. Eu tenho uma voz boa e canto. Talento. Ninguém me ensinou, nunca fui para uma escola de canto e eu canto bem. Então isso é um talento, você nasceu com isso. O dom é diferente. O dom é dado por Deus. É algo que envolve o mundo espiritual e ele lhe dá, como o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretar as línguas, ou o dom de intercessão, de apresentar a Deus outras pessoas em oração. Versículo de número 10. Ele vai falar agora sobre os problemas da igreja de Corinto. Dê uma rápida saudação, porque, na verdade, o propósito dessa carta é resolver os problemas entre irmãos. E a gente vai ver agora Paulo exortando a igreja e dizendo: vocês parem com isso. Vocês precisam aprender a viver em comunhão. E quem estudou comigo, 1ª, 2ª e 3ª de João, viu João falando a mesma coisa, sobre o amor entre os irmãos. E aí João vai falar algo muito parecido com Paulo, porque João vai dizer, se você aborrece seu irmão, você não conhece a Deus. E você está em trevas. E aqui, irmãos, eu chamo sua atenção, porque problema a gente sempre vai ter. Onde tem gente, tem problemas. Onde tem gente, tem conflito. Onde tem gente, tem disputa. Isso é normal, sempre vai ter. Agora, o que não pode haver é um coração sempre resistindo o acordo, o bem-estar, o chegar a um consenso. Pessoas que resistem a esse chamado de comunhão, essas pessoas não podem dizer que tem Cristo na vida. E Paulo vai combater isso agora, porque não é uma ou duas pessoas, a igreja toda está envolvida numa fofoca triste, em pecado, em briga. Um está dizendo que serve a Jesus, outro está dizendo que serve a Apolo, que era um líder religioso, outros estão dizendo que serve a Paulo, e confusão medonha. E Paulo vai nos orientar aqui, e essa palavra é muito útil para os nossos dias. Ele diz assim, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Chega até meu conhecimento que vocês estão brigando. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, cada um estava tomando um líder religioso como o seu guia, fazendo grupinhos na igreja. Eu sou por fulano, tu é por ciclano. E isso acontece, viu? Versículo 13. Paulo pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além deste, não sei se batizei algum outro.
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Continuando, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só, dá para a gente entender aqui que esses grupos que estavam se formando, esses grupinhos na igreja, um dizendo que era de Cefas, outro de Paulo, outro de tal, dá a ideia de que as pessoas estavam ligadas numa relação humana entre os seus líderes. Uma relação apaixonada, uma relação carnal, uma relação que não tem sustentação porque não tem um vínculo espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Porque quando nós deixamos os vínculos pessoais e sentimentais serem mais fortes do que os vínculos espirituais, nós estamos fadados ao insucesso. Isso não tem duração. Isso não tem duração. Por isso, na sua relação com a igreja, com os irmãos da igreja, você tem que sempre perguntar: essa relação que eu tenho é espiritual? Esse contato que eu tenho com o meu pastor é um contato espiritual de ovelha e pastor, onde o meu pastor exerce autoridade pela minha vida, ou eu estou nessa igreja porque eu gosto do pastor? Ele é gente boa, pastor. Veja bem, ele é meu amigo. Claro que o pastor pode ser gente boa, pode ser seu amigo, mas ele deve exercer um vínculo ou ter um vínculo espiritual sobre você. Você não precisa de um amigo. Amigo você já tem. Você não precisa de um pastor gentil, simpático ou brincalhão, porque você tem amigo simpático e brincalhão. Você precisa de um pastor. Se ele for isso daí, tudo bem. Você precisa de um pastor. Você precisa ter um vínculo pastoral e um vínculo espiritual com as pessoas dentro da sua igreja. Porque tem pessoas que é assim, ó. Eu gosto, pastor, de fulano. Aí o fulano sai da igreja, acaba vai atrás de fulano, porque gosta dele. Isso é um erro. Você vê, vai terminar no mundo. Eu conheço assim, ó. Eu nasci no evangelho. Assim de pessoas. Ah, pastor, é porque eu gosto muito dele, ele foi injustiçado, aí sai da igreja, você vai atrás da pessoa dele. Você fique no seu lugar. Fique no seu lugar, você continua gostando da pessoa, honrando a pessoa. Você não gosta dele? Agora você mistura. Você tá fazendo com que a igreja seja um clube social. Igreja não é isso. Igreja é uma relação de espírito. É uma relação que não é uma relação simplesmente de sentimento, mas é uma relação de compromisso uma relação de compromisso e uma relação espiritual. Quem está compreendendo, diga amém. Então, muito cuidado com esse negócio de amizade, colocando a amizade acima das coisas espirituais, viu? Porque amigo você tem em todo canto, mas essa relação pura de espírito, de reconhecimento, de autoridade espiritual, você só vai encontrar na igreja. Então Paulo estava dizendo assim, ó, pode ver que ele começa a falar sobre entendimento humano e sabedoria de homens. É como se dissesse assim, ó, eu gosto mais de fulano porque eu vejo que ele é uma pessoa mais preparada, ele é uma pessoa mais bacana, tal. Aí Paulo já começa desfazendo isso. Paulo já vai dizendo assim, é como Paulo dissesse assim, ó, eu sou mais instruído do que todo mundo e eu não tento, e eu não faço, e eu não procuro atrair as pessoas pelo que eu sou, nem pelos meus ensinamentos, ele vai dizer aqui, né, com palavras de muito rebuscada ou inteligente. Paulo vai dizer tudo isso aqui. Vamos lá. Versículo 20. Quem está recebendo de Deus diz amém aí do outro lado.
Lembrando que nós estamos no 21º encontro da campanha Glória da Segunda Casa, abrindo hoje o estudo de 1ª e 2ª Coríntios. Estamos no capítulo 1, versículo de número 20. Pode ver que ele continua perguntando aqui, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Perceba que Paulo ele está mostrando que esse vínculo espiritual do evangelho, do poder de Deus, ele é muito mais forte do que joguinhos de palavras de homens, do que maneira dos homens tratarem aquela comunidade, trazendo agora um grupinho para si, um grupinho para o outro, enfim. Versículo 26 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, é o que eu estava falando para você, o evangelho não é um jogo de habilidades, não é um jogo de estratégia. Eu não estou aqui com você, você não está ligado a essa campanha, não é porque eu fiz uma campanha de marketing, não é porque eu tentei lhe convencer, não. Você está aí porque há um poder no evangelho que eu prego. Há um poder no evangelho que você ouve através da Rádio Novas de Paz, da vida do nosso pastor presidente, daqueles que compõem o Ministério Novas de Paz. E através disso foi criado um vínculo poderoso, onde você respeita e ama essa obra, a ponto de você estar participando de uma campanha, a ponto de você estar interagindo conosco, dizendo, não, pastor, eu estou aqui fazendo a minha parte. Isso é Deus usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de rádio. Olha um exemplo vivo disso, a Rádio Novas de Paz. Você sabia que a Rádio Novas de Paz, por 4 anos consecutivos, 4 anos consecutivos, a Rádio Novas de Paz é a rádio mais ouvida do estado de Pernambuco? Talvez você aí, a rádio pegue bem na sua casa, mas em vários lugares a rádio não chega bem, porque o transmissor dela é bem pequenininho. Ela é uma rádio pequena. Você não vai ver pessoas aqui que foram famosas, tal, que têm habilidade na técnica e tal, não. Você vai ver pessoas aqui simples, que fazem a programação da Rádio Novas de Paz. Como é que essas pessoas conseguem lhe prender? É as pessoas? Não é.
Porque o nosso pastor, ele valoriza isso que Paulo está falando aqui. Ele valoriza os vínculos espirituais. Às vezes a gente coloca uma pessoa para fazer o programa, a pessoa começa meio por ali, meio, você percebe mesmo que a pessoa está dando os primeiros passos, às vezes troca uma palavra e tal, mas essa pessoa passou pelo crivo do ministério e sabe que é uma pessoa simples, mas é uma pessoa que é marido de uma mulher só, é uma pessoa que o pastor acompanha a vida dele, a vida dela, para estar aqui na Rádio Novas de Paz. Então, você acaba tendo um vínculo muito forte, porque é o vínculo espiritual. Não é o vínculo de sentimentos ou o vínculo pessoal. Então, aprenda isso em nome de Jesus. Esse vínculo espiritual, ele é um dos vínculos mais fortes que alguém pode ter. Onde você consegue se ligar às pessoas, não pelo que as pessoas são em si, mas pelo que as pessoas carregam. Pelo que as pessoas representam no mundo espiritual. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo, ó, quando vocês entenderem isso, vocês vão parar com essas contendas, com essas brigas, com esse puxa para um lado, com esse puxa com o outro. Quando vocês entenderem isso, vocês vão parar com esse negócio de estar acompanhando o homem, de estar acompanhando pessoas. Saiu da igreja, aí um bocado de gente vai atrás. Saiu não sei o quê. A prova é que os ouvintes da Novas de Paz, graças a Deus, Deus tem criado essa relação espiritual com a rádio, com o Ministério Novas de Paz, que a gente tem várias pessoas que passaram um bom tempo aqui, pessoas que saíram, algumas saíram sem problema nenhum, mas outras saíram com problemas. E sempre a Rádio Novas de Paz está aí, com essa audiência. É algo que confunde os fortes, porque a Rádio Novas de Paz, ela tem, através da palavra de Deus, ganham muitos corações por esse vínculo. Não é uma pessoa que está aqui, não é uma figura, não é um homem. Não, você está ligado e ama essa obra por causa de um valor espiritual que tem. Não é a figura de um homem, é a figura de um todo espiritual. Dá para entender? Então, assim mesmo, você deve ter as suas relações na igreja, você deve ter as suas relações com os seus líderes espirituais. Cuidado, não confunda as coisas, caso contrário, você estará no meio dessas contendas.